essa peça aqui, ó. É uma necessaire de viagem, bem facinho de fazer, bem simplesinha. E eu quero estar passando pra vocês esse modelinho que eu fiz. Toda a modelagem é minha, todas as medidas são minhas. Então aqui, ó, tá aberto, deixa eu fechar pra vocês. Ó, eu fiz um bordadinho aqui pra dar um detalhe, um charmezinho. Fiz no material doll, essa aqui, no doll branco. E coloquei um tasselzinho aqui. Vou estar ensinando a maneira que eu fiz esse tassel aqui também. Ó. Bem prática pra levar as coisas. Então, eu vou estar usando esse material aqui, que eu tenho já faz um tempo. O nome dele é Verniz Flex. Eu acho que é algum sintético de verniz, não sei. Faz tempo que eu tenho ele. E eu vou aproveitar que nessa aula eu tô usando material sintético e vou usar ele. Espero que dê certo. E vou usar o forro, vou usar o bagum. Ó, um bagum, porque ele é impermeável, então faz mais sentido, né? Mas, se você não tem, usa o que você tiver pra fazer um teste, pra ver se fica bom, tá bom? Então eu vou cortar os materiais aqui e volto com as pecinhas cortadas pra mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui cortado. O fole, né, ó. Fole. A trava do zíper. Os encapes do Vivo. Aqui, ó. Os dois encapes, vai sobrar material. Eu cortei aqui, tá lá nas medidas, que é o detalhe do meio da bolsa. Que é esse detalhe aqui, ó. Que vai aqui. Então, o que que eu faço? Eu te dei a medida pra vocês. Atrás eu faço um risco no meio. Aí eu bordo, primeiro eu bordo. É opcional, mas no caso aqui, né, que eu tô ensinando bordado aqui. Aí depois que eu bordei, aí eu pego, colo aqui com a fitinha dupla face, aqui assim, ó. Bem bonitinho, pra dar acabamento, ó. Aí passo uma costurinha bem aqui na ponta, que é a mesma costura que eu vou costurar de volta em cima na peça, né? Ele vai ficar assim. Aqui ainda eu vou colocar, eu acho, uma outra alça aqui em cima, eu vou dar uma ideia aqui, né? Aí, a parte principal, que é a parte da frente, e a parte das costas, que eu dei a medida pra vocês aqui, vocês vão arredondar. Vocês podem usar a tampa, porque a tampa... Eu tenho essa régua aqui, ó. Essa régua aqui. Eu uso esse canto aqui da régua, da Dani Delinsky. Eu uso esse cantinho aqui da régua pra fazer aqui, ó. Mas pra quem não tem essa régua, usa uma tampinha, ó. E arredonda os 4 cantos, tanto das costas como na frente. O forro da parte das costas, eu corto maior, ó, um pouquinho maior. E a espuma, eu vou cortar aqui a espuma agora. Corta 1,5 cm menor do que a medida que tá aqui, pra poder costurar sem agregar camadas em volta na costura, tá bom? Então agora, vamos pra máquina começar a nossa costura. Vou dar uma dica pra vocês. Tudo que sobra aqui de sintético, eu guardo por cor. Aqui, ó, eu tenho a sacolinha do sintético da cor rosa. Aí sobrou esse pedação de prada, ó, sintético prada rosa. E eu acho que ele combina, o rosa, ele combina com o azul. Na minha cabeça, tá montado aqui um rosa com azul. Acho que vai ficar legal. Então, eu sempre guardo o retalho, porque nessas horas, eu sempre posso estar usando. Fica uma dica aí pra vocês. Ó, tô usando aqui essa espuma, eu acho que é espuma torneada 5mm, não tenho certeza. É uma espuma, ó, que a gente usa pra fazer bolsa maternidade. Pode ser substituída também pela manta R2 ou R1, o que você tiver. Ela vai aqui, ó. Então, ó, pode ver que eu cortei menor.
eu cortei menor em toda a volta, pra quando eu costurar, não agregar camada na minha costura. Aí eu vou colar essa espuma aqui agora com cola spray. E aí sim eu vou aplicar o forro. Daí depois, por último, eu costuro o vivo em toda a volta. Ó, aqui tá a parte de trás da nossa peça. Então pode ver que eu já coloquei a espuma, colei a espuma aqui em toda a volta. Eu tô reaproveitando essa espuma, pode ver que ela ficou bem menor. Não tem problema, porque essa peça é só pra fazer aqui pra vocês. Mas, como vai ser uma peça pra venda de vocês, vocês seguem aí a medida que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, aí eu vou pegar o forro que eu cortei maior. Ó, cortei maior o forro. Vou costurar bem na beiradinha em toda a volta. Vou refilar o excesso. Aí só depois eu vou começar a aplicar o meu vivo. Que daí não vai fragilizar o meu vivo, costurando o vivo, depois a peça, depois o forro. Então eu costuro tudo, depois eu costuro o vivo, tá bom? Então, meninas, agora eu tô juntando a nossa parte traseira da peça com o forro maior, ó. Então aqui, ó, eu vou costurando em toda a volta, bem na pontinha. Aí depois eu refilo toda essa volta e a gente vai aplicar o vivo. Agora eu vou ensinar vocês a encapar o vivo. Vocês podem ver que eu vou estar usando aqui, ó, o vivo de plástico. E eu vou encapar ele com o nosso material principal, pra ficar tudo bonitinho. Aqui eu tô usando o calcador de Teflon. Ele é próprio pra aplicar vivo. Por que o de Teflon? Porque quando o material é sintético, assim, ó, ele desliza melhor. Já o de metal, ele vai emperrando. Isso faz com que a nossa costura fique feia e acaba fragilizando a peça, até rasgando. Caso você não tenha esse, você pode estar utilizando um óleozinho. Muita gente usa um óleo hidratante. Costura um pouquinho, passa um pouquinho de óleo. Só suja o dedo e passa pra ajudar a deslizar o calcador e os dentinhos aqui na peça, tá bom? Estou usando a agulha de número 21, porque como são várias camadas, a agulha tem que ser grossa. Quanto mais camadas a serem costuradas, maior a espessura da sua agulha. Ó, você vai pegar aqui, pra quem não sabe, você vai literalmente encapar, ó. Aqui tá o nosso vivo, ó. A gente vai encapar ele aqui assim e vai costurar aqui, ó. Depois, em toda a volta, né? Toda a medida do vivo, de 1,40. E depois vai refilar as sobrinhas, deixando bem juntinho aqui, ó, da medida. Retrocesso no começo. E vamos lá. Pronto, meninas, eu encapei o vivo, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, vocês conseguem ver como ficou bonita a costura, ó? Mas tá sobrando, tá com excesso, tá vendo? Ó, então a gente vai refilar todo esse excesso que tem aqui pra ficar na mesma medida que o nosso vivo aqui, ó. Tá vendo? Então eu venho aqui da minha ponta e venho cortando, sem cortar o nosso vivo de plástico, porque senão desestrutura ele e ele tá na medida exata. Ó, vou cortar um pedacinho aqui, ó. Ó, ele tem que ficar assim, ó, na mesma medida que o vivo, ó. Precisa usar o vivo? Não precisa usar. Quem não consegue, não tem problema. Ele dá uma estrutura, aquele arredondadinho, fica bonito com o vivo. Mas quem não tem prática, quem não gosta, não precisa usar. Não vai mudar a peça por conta disso. Claro que a estrutura fica melhor. Mas, se você não gosta, não tem problema, não precisa usar, tá bom? Ó, então, aqui eu já costurei toda a volta, ó. E eu vou refilar esse restinho aqui, pra ficar bem certinho na peça, e nós vamos aplicar o nosso vivo. Então, aqui eu venho refilando toda a nossa peça, o excesso.
Prontinho, ó. Agora, nós vamos aplicar o vivo. Eu vou marcar o meio dessa peça. Eu venho aqui, faço um piquezinho aqui em cima. Bem aqui, marco... Segura aqui as duas pontinhas de baixo. E faço um piquezinho aqui também. Então, ó. Meu meio de cima e meu meio de baixo estão marcados. Conseguem ver? Aqui. Agora, eu vou pegar um pedacinho, ó, de sintético pequenininho. Vou costurar ele assim, ó, bem aqui no meu piquezinho, com sobra pra baixo, pra gente aplicar o nosso vivo. Vamos lá? Pronto, ó, vai ficar assim. Então, agora, a gente vai pegar o nosso vivo, ó, tá vendo? E vamos colocar ele aqui, ó, assim. Aqui, ó, tem que ficar certinho, ó, o final do vivo com o final da peça, ó, metadinha aqui. E a gente vem fazendo toda a volta. Aqui, pra algumas pessoas for mais fácil dando pique, pode dar, mas isso desestrutura a peça. Mas pra você é mais fácil, pode fazer também. Então, vamos lá. Lembrando, se você não tem um calcador de teflon que desliza mais fácil no sintético, você pode estar passando o dedo no hidratante e indo assim, né? Não é certo, mas é aquele jeitinho, né? Um processo no começo e no fim. E a gente vem vendo, ó. Mudei pra cá, pra ficar mais fácil de ver, ó. Então, aqui, ó, chegamos na curvinha. Bem devagarinho, ó. Se você não tem muito costume, ó, vem devagarinho, sempre jogando o vivo pra dentro, ó. Justinho. Vem vindo. Sempre justinho. Claro que eu tenho um pouco mais de prática, mas se você não tem, você pode vir devagarinho. Você viu como o calcador de teflon, ele ajuda? Aqui, ó, cheguei no meio da minha peça, eu vou pegar o meu lapisinho, ó. O meu lapisinho aqui. E vou marcar o meio aqui, ó, em cima do meu vivo. Aqui, ó. E venho continuando. Cantinho bem devagarinho. Ó, vai fazendo pontinho por pontinho. E vem vindo. Cheguei na final do vivo. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui, ó, bem certinho aqui, pra continuar. Então, eu cortei esse excesso aqui de vivo, vou fechar aqui e vou passar uma costura reta e dar retrocesso. Então, meninas, ó, tá aqui a nossa peça pronta. Ó, que bonita. Aqui, ó, a nossa emendinha, ó. Lembrando, quem não tem prática no vivo não precisa usar. Mas olha como ele fica bonito, encapadinho. Ah, encapar também é uma opção. Se você não quer encapar, também não precisa. Vamos para a próxima parte, então? Agora nós vamos fazer a parte do zíper. Então, aqui nós temos o nosso fole. Ele não vai estrutura, porque ele em si já é estruturado, né? Mas se você tá usando um tecido, você pode usar a manta como uma estrutura para você. Você faz uma tela C na peça, né, aqui, e deixa ela estruturadinha. Mas se não, só o sintético mesmo é estruturado. Então, o meu forro aqui de bagum, eu cortei mais largo, né? Aqui, porque eu gosto de trabalhar com sobra. Se você não gosta, não tem problema, você pode cortar na estica certinho. E o zíper, agora o zíper, eu cortei aqui, ó, mais com sobra, ó, mais larguinho, ó, com sobra nas laterais, pra poder encaixar o cursor. Essa parte aqui, só o zíper, nessa necessaire que eu estou ensinando agora, só o zíper vai ser o canal do zíper de cima. Ele mesmo vai ser o seu próprio canal do zíper.
Mas se você não gosta de trabalhar assim, se você acha que é dificultoso, nem sei se a palavra existe, você tem dificuldade em aplicar só o zíper, você pode fazer aqui uma tirinha aqui de sintético e fazer seu canal do zíper. Eu acho que fica muito mais bonito nessa peça usar diretamente o nosso zíper. Então, vamos lá. Eu vou pegar a frente do meu material com a frente do meu zíper e colocar um de frente com o outro. Assim, certo? Vou deixar com uma sobrinha aqui, ó, pra poder encaixar o zíper. Se você tem dificuldade, deixa um pouco mais. Se você não tem, pode deixar assim, ó, aqui. E vou passar uma costura aqui. Então, aqui eu troquei o pezinho da minha máquina por um pezinho de zíper, ó, aquele estreitinho. E eu vou começar agora. Então, a parte de cima do meu material virada pra mim, a frente do meu zíper virada pro material, uma sobrinha ali, bem rentezinho aqui, ó, e vou passar uma costura. Retrocesso no começo e no fim. Então, eu venho aqui, ó, esticando o meu zíper pra ele não ficar tudo estribuchado, então tem que ficar esticadinho, mas não esticar muito, senão fica feio. Então, tem que esticar na medida certa. Então, eu venho costurandinho. Processo no final. Ó, então vai ficar assim, certo? Ó. Agora, eu vou pegar a frente do meu forro, ó, a frente do meu forro virada para as costas do meu zíper. Eu vou fazer um sanduíche, então, né? Então, tá aqui, eu vou pegar a frente e colocar aqui, assim, ó. E vou passar uma costura bem em cima daquela que eu costurei. Então, eu vou prender esse sanduichinho. Retrocesso no começo. E venho vindo. Retrocesso no final. Então, ixi, acabou minha linha. Vou repor aqui embaixo, ó, pra gente continuar, porque acabou a linha da bobina. Então, ó, toquei a linha da bobina e já fechei aquela parte que não ficou fechada. Então, aqui, ó, o meu sanduichinho, ó, certo? Ó. Então, agora eu vou desvirar aqui, puxar tudo. Ó, por que eu gosto de trabalhar com sobra? Pra mim poder costurar agora, ó, com sobrando, ó. Pra mim não ficar tudo muito rente. Então, eu costuro aqui, aí só corto o excesso. Então, eu vou fazer isso em todo o material agora. E vou passar uma costura aqui, ó. Um pesponto aqui, pra o cursor fluir melhor. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar tudo assim, ó. Aí o zíper pode enroscar. Então, eu vou pegar tudo pra cá, ó. Assim, puxar tudo pra cá. E fazer um pesponto, certo? Ó, eu pespontei em todo o material. Agora, eu vou pegar aqui, ó, bem aqui, e vou fazer uma costura aqui embaixo também, sem passar pra cá, porque a gente vai precisar pôr nosso cursor ainda. Então, eu vou fazer uma costura aqui pra prender o forro no material e vou cortar o excesso. Prontinho. Já costurei toda a volta, ó, tudo costuradinho e refiladinho, tudo presinho. Agora, nós vamos passar os cursores nas duas pontas. Eu vou usar esse aqui, ó, número 5, porque é o que vende na minha cidade, né? E é o que tem pra agora no momento. E vou ter que usar esses. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou abrir, ó, aqui, e vou cortar um pedacinho aqui, pra um ficar menor que o outro. Então, eu corto aqui um pedacinho, ó. Um ficou menor que o outro. Abro só um pouquinho. Coloco um até chegar aqui, ó, na medida. Ó. Ai, não tem como ver, né? Aqui assim, ó. Chegou aqui, ó, tá vendo? Na medida aqui, aí encaixa no outro e venho puxando. Aqui pelas costas.
Então, venho aqui na medida, engato aqui e puxo. Ó. Vou fazer isso do outro lado também. Então, abro um pouquinho aqui. Corto aqui. Coloco aqui, ó. Cheguei aqui na pontinha, engato pra dentro. E seguro aqui e venho puxando. Ó. Pronto aqui. Os meus 2 cursores passadinhos. Aí agora eu vou queimar as 2 pontas do zíper, porque já aconteceu do zíper tá cortado assim, eu esqueci de queimar e ele desmanchar. Aí o que acontece? Desfia tudo. Vou queimar e já volto. Aqui, ó. Vamos queimar então aqui, ó, a ponta bem pra selar, ó, pra ela não desfiar. Ó. Não tem problema que fique sobrando, porque vai ficar dentro da peça, então não faz diferença. Agora, a gente vai mexer com terminar o nosso fole e vamos terminar a nossa trava. Tem lá a medida, que é a nossa trava do zíper. Que a gente vai colocar aqui, ó. Porque o zíper tem que parar, né? Ele não pode passar direto, indo. Então, ele tem que parar. Então, a gente vai fazer a nossa trava. Eu gosto de trabalhar com um forro maior. Então, até peguei um pedação aqui, ó. Vou cortar aqui, um pouco maior. Mas é opcional. Aqui, eu gosto de trabalhar assim. Eu vou costurar frente com frente. Frente com frente. Bem rentezinho aqui, ó. Bem aqui, rentezinho. Cadê? Aqui. Rentezinho, frente com frente. Vou passar uma costura aqui, ó. Prendendo. E depois, no mesmo processo, eu vou pegar o forro, colocar frente do forro com frente do forro e repetir a mesma costura. Desvirar e rebater costura. Vamos lá? Então, aqui eu vou pegar a frente do meu material, com a frente do meu material bem rentezinho, ó. Frente com frente do nosso zíper. Retrocesso no começo e no fim. Vai estar sobrando um pouquinho, não tem problema. Então, prendi aqui. Vou pegar a frente do meu forro com a frente do meu forro, ó. E vou passar mais uma costura. Feito isso, eu vou puxar tudo pra cima aqui, ó. E vou fazer um pesponto aqui, ó, bem bonito. Puxei aqui o forro. Prontinho. Olha que lindo que ficou esse pesponto. Não tem problema tá sobrando, tá? Agora, aqui, ó, eu vou cortar aqui, ó, bem certinho agora. Porque agora que eu vou medir. Então, aqui eu junto e corto bem certinho. Ó, cortei, ó, aqui, certo? Não tem problema tá sobrando. Eu gosto de medir antes, tá com uma medida maior, tá, gente? Então, o que acontece? Eu gosto de medir em toda a volta do material, da parte principal ou das costas, antes de costurar o outro lado. Porque se ficou maior ou se ficou pequeno, eu já conserto antes de fechar. Se ficou maior, eu corto o excesso aqui e encaixo e fica tudo certo. Se ficou menor do que a peça que eu tenho lá, eu vou descosturar aqui o que eu fiz e aumentar essa parte. Então, assim, é sempre bom a gente medir antes, porque se der um erro, a gente já resolve na hora. Então, vamos lá? Então, ó, eu vou pegar a parte das minhas costas aqui pra gente fazer. Como eu ainda não vou aplicar a peça, eu vou medir, então eu vou começar de qualquer lado, não vou começar do meio. Eu uso esses negocinhos aqui, que é aquele clipe de papel, né? Pra prender em toda a volta, pra fechar, enfim, e vou usar pra medir. Então, eu começo aqui com as nossas costas ou com o zíper, ó. Porque essa é a parte que vai na nossa frente. Então, eu posso começar por aqui. Então, eu pego frente com frente aqui, frente com frente, e vou clipando
tudo. Então, eu pego aqui, clipo, vou clipar uma parte que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu clipo tudo, tá vendo, ó? Venho clipando em toda a volta pra ver se a medida vai bater certinho aqui. Sempre faço isso porque é sempre bom conferir, porque já aconteceu de eu fazer errado muitas vezes. Então, agora eu sempre confiro antes. Então, por favor, sempre façam isso nessa peça também, porque está com sobra o material. Então, eu vou clipar toda a volta e a gente vai medir. Vou ensinar vocês como eu faço a minha medição, mas se vocês já tiverem uma maneira de fazer, não tem problema. Então, eu venho clipando toda a volta do zíper, ó. Deixando ele não muito esticado e nem muito largo. Então, aquele encaixe perfeito. Ó, cheguei aqui, vocês podem ver, ó, que tá com sobra, tá vendo? Ó, tá sobrando aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Tá sobrando aqui dentro o material, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu não gosto de cortar essa parte aqui, porque essa medida é boa pra uma trava. Então, eu gosto de deixar na medida que eu coloquei aqui. Eu vou cortar aqui. Então, eu vou medir a trave até o final. Vou abrir aqui, ó. Vou continuar clipando a trave até o final. Clipei a trave até o final, ó. Aqui. Eu vou clipar aqui até meio centímetro pra dentro da trave. Que eu sei que é a medida que eu vou costurar. Mas se você usa 2 centímetros, 3 centímetros de margem de costura, você coloca isso. Porque se eu cortar na estica aqui, eu ainda vou ter que fazer isso, ó. Juntar, fazer a junção. Opa, aqui, ó. A junção dos dois materiais. E não vai me sobrar espaço pra fazer essa costura. Então, por isso, eu corto 1 centímetro, um pé de costura a mais do que a medida que deu. Que é a medida que eu vou usar na costura, entendeu? Então, aqui, eu medi aqui. Eu vou fazer no olhômetro. Então, não façam isso em casa. Vocês medem lá, com a tesoura, com a régua, com a tesoura não. Mas, eu vou fazer isso aqui, mas não faço isso aí. Vocês medem aí certinho com a régua. Mas eu sou corajosa, eu vou cortar no olhômetro, porque eu sou um pouco corajosa. Aí a gente vai cortar aqui. Eita, tesoura. Aqui, uma medida boa. Então, ó, cortei, ó, o que sobrou do meu material aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Não dá pra ver bosta, não. Aqui, ó, é a margenzinha do meu pezinho. Que daí vai fazer a dobrinha assim, ó. Assim. Peraí. Vai fazer a dobrinha assim, aí dá certinho a margenzinha. Vamos lá? Então, agora que eu desclipei tudo e já cortei, eu vou colocar de novo aqui, ó. Frente com frente do meu material. Vou passar a costurinha aqui na minha medida do pé de máquina. E depois vou pegar aqui, ó, por aqui, ó, a frente com frente do meu forro, passar a costurinha e desvirar. Vamos lá? Então, primeiro, frente com frente do material principal. Essa é a vida de quem não tem um tripé. Vamos lá. Já costurei a frente com frente do meu material. Parece que eu quero também assim. A frente com frente do meu material. Aí agora, como que eu vou costurar o meu forro? Pra ser embutido, né? Ó, presta atenção. Forro na parte da frente. Vou pegar ele e vou colocar ele aqui, ó. Calma, vou explicar uma maneira melhor. Aqui. Peraí que até eu me perdi agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Eu peguei aqui ele, ó. Tá aqui assim, né? E fiz assim, ó. Bolei ele pra ficar, ó, frente com frente.
Não vai fazer nada, vou tentar de novo, calma. Então, tá aqui o material. Eu tenho que pegar a frente e fazer ela ficar nessa frente aqui. Então, ó. Aqui. E prontinho, tá na frente. Então, de novo, aqui a frente do material tem que ficar aqui nessa frente, ó. Aqui, ó. Acho que deu pra entender agora, né? Espero que sim. Então, ó, já costurei. Agora eu só vou desvirar. Aqui. Ó, desvirou. Não tem problema ficar assim, depois é só pegar o secador de cabelo, passar assim que ele já volta tudo normal. Não pode passar ferro de passar não, viu? Pelo amor de Deus, pra derreter. Pega o secador de cabelo e... Então, ó, tá pronto. O que eu vou fazer agora? Vou passar uma costura aqui, ó, daqui a aqui, pra unir essas duas partes aqui e cortar o excesso, tanto em cima quanto embaixo. Ah, esqueci. E vou pespontar aqui também. Então, ó, costurei já, ó, aqui em cima, aqui embaixo. Agora eu vou cortar o excesso de material aqui pra ficar tudo rentezinho e aqui também. Então, aqui eu tô cortando aqui embaixo pra ficar igual, ó. E em cima também. Ó. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Parece que ficou torto, mas vai dar certo. Porque daí na hora de colocar, a gente alinha aqui, eu acho. Ó. Então, aqui a gente já tem o nosso canal do zíper. Então, a gente pode começar a fechar pela bunda mesmo. Então, agora sim, eu vou pegar o meio aqui que eu marquei, ó. Eu marquei o meio aqui. Então, eu vou começar aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Esse com esse. Aqui. Vou juntar, ó. E vou fazer um pique aqui e aqui, que vai ser o meu meio. Juntei aqui, em cima, vou vir até aqui, ó. Ó, aqui. Zíper não se corta, não se faz pique, por isso você usa um lapisinho, alguma coisa. Então, aqui eu faço um risco pra marcar, ó, aqui. Então, eu fiz um risco aqui, ó, pra marcar, e aqui embaixo daí eu posso dar o pique, porque é um material e não tem problema. Por que eu não posso fazer o pique no material? No zíper, porque ele desmancha. É uma entrada pra perder a peça. Então, pronto. O zíper vai ser colocado na parte de cima, que é a parte da tampa que nós fizemos. A bunda da peça, eu chamo de bunda, que é a parte de baixo, vai ser essa parte aqui, ó, sem o zíper. Então, eu vou pegar esse meio aqui, ó, que é a nossa trava, que é o nosso final. Vou pegar o meio, aonde a gente colocou esse aqui, ó, tá vendo? Que é o detalhezinho pra fechar o vivo. E vou colocar aqui, ó, bem no meio. Tá vendo, ó? Aqui, ó, aqui no meio. Meio da trava com o meio do detalhezinho do vivo. E vou clipar tudo. Ó, tudo clipadinho, bateu bem certinho. Por mais que eu tenha cortado aquela hora no olhômetro, porque eu já estou acostumada, bateu bem certinho, ó. Sinal que o olhômetro tá funcionando. Mas você tem que medir aí pra você ter mais certeza, tá bom? Ó, bateu bem certinho, ó. Aqui a parte de trás, ó. Bem certinho. Então, agora a gente vai fechar toda a volta. Costurandinho, vou mostrar pra vocês como que eu fecho. E depois a gente vai vir aplicando o nosso viés de bagum também. Ó, meninas, então agora, pra mim unir essas duas partes, que é o nosso fole, com a nossa parte de trás, que é a bunda da nossa peça, eu vou estar trocando aqui novamente para esse calcador, ó, de teflon, porque como aqui tem vivo, ele engata aqui no vivo e faz a costura bem certinha onde tem que ser, tá bom? Mas se você não tem, se você só tem esse, dá pra usar esse aqui também, tá bom? Então, eu vou fazer a nossa troca aqui. Eu tenho esse engate rápido aqui, que não é tão rápido, e vou colocar. Então, meninas, eu achei melhor colocar esse pezinho aqui que eu tenho
Ele não é de teflon, é de metal mesmo, mas como vai correr em cima do bagulho, não tem problema. Porque eu acho que pra mim ele é melhor do que o de teflon no momento, pra agora, né? Então eu vou estar usando ele. Mas ele tem a entradinha aqui do Vivo também. E vamos lá. Vamos lá, então. Vou pegar aqui, ó, eu gosto de fechar de pé. Então, eu engato aqui, ó, o meu pezinho vai correr bem em cima do Vivo, porque ele tem um buraquinho ali, né, e a peça tem o Vivo. Então, vamos lá. Eu arrumo aqui bem certinho e vamos lá. Retrocesso no começo, corto a linha. E passa a linha de volta. Ah, estou usando, aproveitando que corto a linha, eu estou usando a linha de poliamida em cima e embaixo eu estou usando a linha de algodão mesmo. Eu vou acender um pouco a luz aqui, só pra mim passar no buraco aqui que eu não tô enxergando nada. Aqui, pronto. Vamos lá. Eu vou desligar que eu acho que fica melhor pra ver aí. Então, vamos lá. Catei aqui, retrocesso no começo e no final, né? Retrocesso, vamos indo. Eu gosto de fechar ela assim de pé. Então, eu vou, aos poucos, ajudando a minha máquina a fechar. Com carinho, com cuidado, ó. Eu venho fechando ela. Estou usando a agulha 21, porque a camada é grossa pra costurar. É mais fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar por dentro aqui, ó, abrindo, pra ver se não ficou pra fora a minha costura. Vou mostrar pra vocês. Eu costurei toda a minha peça, certo? Eu vou olhar agora aqui, ó, abrindo assim, ó, antes de colocar o viés, se realmente costurou tudo. Ó, então eu venho abrindo pra garantir a segurança da minha peça. Ver se não costurou em cima do Vivo, ver se tá certinho. E tá certinho, ó. Ó como ela ficou bonita. Então, agora eu venho aplicando o Vivo. Eu tenho esse Vivo aqui, ó, que é a mesma coisa que cortar o bagunço, só que ele já vem assim cortadinho. Eu comprei na Personal Art. Então, ó, ele já vem assim cortadinho. E pra mim é muito mais fácil, porque economiza muito tempo. E não foi caro não, foi bem baratinho. Então, economiza muito tempo. Não é nem pela questão do valor, é questão de tempo. Então, agora, como que eu aplico o Vivo? Porque eu gosto de fechar a peça sempre assim, de pé, correndo. Pra mim fechar o Vivo, o viés assim, eu tenho que aplicar ele assim, ó, deitado assim, ó, na máquina. Com a máquina correndo assim com ele e abrindo aqui. Então, frente do viés com frente do meu material, ó, rente aqui assim, e eu venho aplicando em toda a volta, porque depois a gente vai pegar e vai virar aqui. E que eu falei pra vocês, ó, eu costuro um pouco mais pra frente, a gente tem que parar pra não aparecer. Agora eu vou desvirar tudo isso aqui, fazer a dobrinha, clipar toda a volta e rebater o nosso viés. Então, agora, ó, que eu costurei tudo, eu vou desvirar aqui, vou puxar todo o nosso viés. Puxei todo o nosso viés aqui. Agora eu venho dobrando ele, ó. Se você quiser fazer uma dobrinha e outra dobrinha, pode fazer. Ou você pode só rebater ele aqui, ó, direto assim, ó. Que não tem problema, porque ele não desfia. Então não tem problema. Então você pode rebater assim. Eu prefiro rebater... Ah, pode ser assim, que é mais fácil também. Mas, se você quer fazer uma dobrinha e outra dobrinha aqui, ó, duas dobrinhas, você pode fazer também. Então, vamos lá. O porquê que eu gosto de aplicar o viés daquela maneira. Porque agora, na hora de fechar, eu fecho ele de pé. Então, eu venho só jogando o meu viés pra dentro e rebatendo. Então, eu jogo pra dentro aqui e venho, retrocesso e venho rebatendo, ó. Venho só jogando ele e rebatendo ele. Então, ó, como que ficou atrás. Tudo rebatidinho o nosso viés. Agora a gente vai fazer a nossa alça de mão. Então, ali na medida tá 20 centímetros por 5 duas vezes.
Então, 20 centímetros por 5 duas vezes. Por quê? Porque eu vou fazer uma técnica que eu aprendi com a professora de Pacheco, que é de colocar um pedacinho de EVA menor aqui, ó. Vai ficar costas com costas e vai ficar, tipo, fofinha. Nem aqui, ó. Ela tá... Ai, não tem como ver, será? Aqui, ó. Tá fofinha, ó. Ela fica fofinha. Nesse caso aqui, como eu tô fazendo aquela peça com detalhes em rosa, fora esse pedacinho aqui, eu cortei uma tirinha, ó. Fiz um acabamentinho, porque eu vou colocar bem aqui no meio, ó. Então, eu vou fazer a alça normal e depois eu vou aplicar aqui um acabamentinho, pra dar um detalhezinho. Como que a gente vai fazer essa alça de mão? Bom, aqui eu vou fazer uma dobrinha, ó, bem pequenininha dos dois lados, nas duas peças, e vou passar uma costura. Daí eu já volto aqui pra gente continuar. Então, tá aqui, ó, eu fiz o acabamento nas duas peças pra dar, ó, esse acabamentinho, certo? Ó, de duas alças. Uma das alças aqui, eu vou colocar esse aqui bem no meio, ó, e vou pespontar, que é pra ficar aqui, ó, com um pedacinho azul aparecendo só, tá vendo? Aqui. Depois disso, eu vou vir aqui e vou colocar um pedacinho de EVA aqui pra ficar altinho, ficar mais fofinho. Mas eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, meninas, um lado, né, o outro lado tá aqui, eu apliquei esse detalhezinho que eu quero rosa. Agora, antes de eu mexer com o EVA, eu vou pegar aqui e vou fazer uma dobrinha aqui, ó, pro acabamento no final ficar assim, dos dois lados. Então, aqui, ó, eu já costurei, ó, pra dar acabamento. E o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar uma fita dupla face e vou colocar aqui, nessa parte aqui, ó, daqui até aqui, e vou aplicar esse aqui bem aqui no meio, ó. Daqui, não pode agregar camada aqui, então aqui eu vou cortar mais um pouquinho, pra ficar bem aqui no meinho, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei um pedacinho de dupla face aqui embaixo, colei, ó, e vai ficar assim. O que que a gente vai fazer agora? Vou pegar esta parte aqui da outra alça e vou aplicar bem aqui, ó, bem rentezinho, ó. Tá vendo aqui? Bem rentezinho aqui, costurar aqui e depois cortar aqui o excesso. Então, aqui, ó, eu costurei aqui, ó, cortei o excesso, porque esse aqui vai ficar pra dentro da costura, não vai ter como ver. Agora, aqui, ó, eu vou fechar as laterais, que estão abertas, aqui em volta. E aqui vai ficar fofinho, porque tem o EVA que a gente colocou ali, ó. Ainda vai dar a impressão daquela alça mais cheinha. Então, aqui eu vou passar uma costura dos dois lados. Então, agora, com a nossa alcinha pronta e com a nossa parte de cima aberta ainda, tá vendo aqui, ó? É aqui que vai ficar a nossa alça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui onde a gente quer, ó. Eu quero que ela fique assim, ó, gordinha, ó. Então, aqui, ó, eu tô medindo mais ou menos um dedo meu aqui, ó, daqui, ó, um dedo meu pra começar a costura, ó. Aqui e um dedo aqui, ó, pra ela ficar assim, ó. Então, um dedo aqui, um dedo aqui. Pra mais ou menos 1 centímetro. Meu dedo é gordinho, mais ou menos 1 centímetro. Não tem uma regra pra vocês. Então, aqui, ó. Aqui e aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que tá aberto, né, aqui, e eu vou passar uma costura, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, assim, deitadinha, assim, ó. Com a peça deitadinha aqui, eu passo uma costura aqui. Então, ó, como eu apliquei a alça aqui. Aqui, ó, fiz até um xizinho aqui no meio, fiz um quadradinho e um xizinho no meio. Então, aqui também, ó, eu vou erguer aqui até a medidinha de um dedinho meu aqui, ó. Ó, pra ela ficar assim. Então, ó, aqui ficou aplicadinha a minha alça, ó. Pra baixo do zíper. Você pode aplicar daqui a aqui, eu gosto de aplicar aqui. Então, ó, como ficou a minha alça. Então, agora, meninas, é a nossa parte da frente que nós vamos fazer. Então, aqui eu tô com o meu plástico, certo, ó. Aqui. Quanto mais grosso, melhor, só que eu só tinha esse aqui agora. Então, aqui eu arredondei todos os cantos e vou estar cortando agora eles. Então, a gente vem cortando os cantinhos.
arredondei os cantos, vou pegar canto com canto, aqui, ó, canto com canto, e vou marcar os meios. Então, eu marco aqui o de cima, piquezinho, e marco aqui o de baixo, com piquezinho também. Marquei aqui com um piquezinho, eu vou pegar a nossa faixa do meio, vou marcar com um piquezinho também. Vou marcar com um piquezinho também, ó. Piquezinho não, vou marcar com uma canetinha. Vou pegar essa canetinha que eu tenho, vou pegar essa aqui, e vou marcar aqui o meio, ó. Aqui, e vou marcar embaixo também, então. Ponta com ponta. Aqui. Vou pegar esta parte aqui, ó, onde eu marquei, ó, ali, e vou colocar bem aqui no piquezinho, ó. Bem no piquezinho aqui. E vou colocar alguma coisa. E embaixo também. Pode ver que a medida tá maior, ó. Mas não tem problema. A gente dá um jeito. A gente pega aqui e corta o excesso. Aí vem abaixando, ajeitando aqui. Eu vou cortar um pouco. Então, ó, bem no meio, tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou costurar aqui, ó. Aqui, pra prender. E aqui também, no meio, pra prender. Só fazer uma costurinha reta. Então, ó, prontinho. Costurei aqui já, ó. Aqui. Ficou presinho. O que a gente vai fazer agora? Essa parte de baixo aqui, vai um detalhezinho do material, frente com frente, e a gente vai aplicar nosso vivo em toda a volta. Vamos lá? Ó, gente, então aqui tem na medida do tassel 7 por 8, deixa eu só confirmar. 7 por 8, então 7, ó, 7 por 8. O que eu fiz pra fazer aquele chaveirinho de tassel? Eu tenho essa pecinha aqui, ó, que eu comprei faz tempo, que é pra fazer tassel, ó, tem um bonequinho. Então, eu pego a medida pra esse negocinho aqui, que eu sei fazer, é 7 por 8. Aí, eu fiz cortes aleatórios, ó, cortezinhos aqui até uma partezinha aqui, ó, uma alturinha. Aí, eu venho enrolando, eu enrolo. Aí, enrolei. Obviamente, tá enrolado errado, mas eu vou enrolar de novo. Aí, eu enrolei, coloco aqui, aí fica penduradinho assim. Então, vamos de novo. Eu vou enrolar agora certo, pra ver se vai. Eu vou enrolar aqui, bem pequenininho. Vai entrar aqui. Ó, enrolei. E aí, eu vou colocar aqui dentro do Brilhantes. Ó. Eu vou tá meio amassadinho. Ó, daí ele ficaria assim, ó. Daí, eu vou colocar eu vou tirar de volta, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui dentro, pra ficar preso aqui dentro. Aí, eu vou colocar um negocinho de chaveiro aqui e vou deixar de detalhe na frente da bolsa. Em vez de colocar no zíper, eu vou colocar em cima. Já mostro pra vocês. Porque eu não tenho mais aquelas pecinhas que eu usei de detalhezinho, então eu vou colocar o tasselzinho lá. Ó, daí eu fiz o tassel na cor rosa. Terminei de aplicar ao vivo, ó. Então, agora eu vou cortar esse excesso aqui, rente com o material. Vou limpar os fios da minha peça. E agora, eu esqueci de uma coisa. Antes de colocar o vivo, eu tinha que ter colocado aqui, ó, um pedacinho de material pra pendurar o nosso tassel. Deixar ele penduradinho aqui. Eu vou fazer isso agora. Como que eu vou fazer isso? Eu vou descosturar um pedacinho aqui
vou encaixar e vou costurar de volta. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e abri a argolinha aqui, ó. Eu tinha essa mini meia argola. Abri a argolinha aqui, encaixei aqui, ó, pra ele ficar assim. Fiz uma dobrinha aqui num pedacinho de sintético, ó. Vou passar aqui dentro. Ó. Aqui. Aí, lembra que eu tinha esquecido aqui de abrir, né? Então, eu abri um pedacinho aqui, ó. Eu vou só engatar, enfiar nesse buraquinho que eu abri, ó. Aqui. Ó. Aqui. E vou passar uma costura aqui em cima, ó. Prontinho, probleminha resolvido. Você viu que essa combinação azul com rosa ficou bonitinho? Ó. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai aplicar. Então, ó, meninas. Meninos. Aqui, nossa parte de trás e a nossa parte da frente prontinha. Então, aqui, a gente só vai fazer assim, ó. De pezinho, ó, Gzinho pra cima. Ó, vamos só virar e meio com meio aqui em cima. Clipar tudo e fechar. Então, meninas, ó, prontinho, ó. Tudo clipadinho toda a volta. Não pode esticar muito o zíper, mas também não pode deixar ele engruvinhado, ó. Então, aqui, ó. Então, agora eu vou fechar com ele de pé, vou gravar pra vocês verem. Vou fechar toda a volta com o zíper aqui, ó, retinho, ó. Tomando cuidado pra não costurar o meu zíper aqui. E depois eu venho colocando o viés. E tá quase prontinho. Bora fechar. Então, aqui eu vou encaixar no meu vivo. O bom de fazer no transparente, que a gente consegue ver aqui o... Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó, eu consigo ver o meu vivo, ó. E é onde eu tô costurando bem certinho. Então, bora lá. Eu tenho que ajudar a minha máquina agora. Então, retrocesso aqui um pouco pra frente. Então, vamos lá. Com cuidado, devagarinho. Ó, meninas, então aqui a gente já aplicou a nossa parte da frente toda a volta. Então, agora a gente só vai aplicar o nosso viés, rebater ele e desvirar a nossa peça. Então, ó, apliquei todo o viés em toda a volta, aqui. Aí eu venho, agora, eu posso só virar ele aqui agora e passar a costura, ou eu posso dar uma dobradinha e mais uma aqui. Mas isso vai de cada um. Eu vou só fazer assim, passar a costura, depois eu corto o excesso, porque ele não desfia. Viés rebatido, excessos cortados. Agora a gente vem desvirando a peça. Então, aqui já desvirei o zíper. E então, a gente vem desvirando aqui, ó. Vem aqui, empurra, vem ajeitando a peça. E tá prontinho. Ó, que gracinha que ficou a maletinha. Aí que você vem arrumando, ó. Tudo combinandinho. Esse rosa com azul.